Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo bíblico que vai gerar uma profunda mudança em sua vida. Você já parou para pensar como ser salvo? Essa é a busca mais importante de qualquer vida humana. Pense nesse sentido. A salvação está ao alcance de qualquer ser humano na face da terra. Eu fico imaginando um dia o Filho de Deus, Cristo Jesus, disse no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 24: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Você já parou para pensar nisso? Como está a sua vida? Você entende que é um pecador e que precisa passar por essa porta estreita? Percebeu o poder dessas palavras? Que o Espírito Santo de Deus floresça o tópico dessa mensagem nos corações, almas e mentes de todos os ouvintes hoje presentes. Que todos os que me escutam experimentem a verdadeira salvação, obedecendo a ordenança do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de serem salvos pela fé e aguardarem o grande dia da segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus. E eu fico imaginando que grande dia será. Como ser salvo. Minha última consideração hoje é a profecia terrível feita pelo Filho de Deus, Cristo Jesus. Cristo Jesus disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando
será isso? Em que período a porta para a salvação se fechará para sempre? Pense comigo. Quando porfiar, já não adiantará mais nada. Essas perguntas são muito sérias. A porta estreita agora está disposta a abrir-se para o pior dos pecadores, mas virá o dia em que a porta estreita já não mais abrirá. Pense nisso aqui e agora. Percebeu o poder dessas palavras? O tempo dito pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, será o tempo em que ele julgará o mundo. A paciência de Deus finalmente chegará ao fim. O trono da graça será tomado e em seu lugar será colocado o trono do julgamento, do grande trono branco. A fonte da água viva será fechada. A porta estreita será finalmente fechada e separada. Pense nisso. O dia de graça acabará. O dia do julgamento final chegará ao mundo que jaz no pecado. Então virá o que foi profetizado pelo Filho de Deus, Cristo Jesus. Muitos procurarão entrar e não poderão. O que realmente você quer fazer agora? Como ser salvo? Pense comigo. Todas as profecias da Escritura, a Bíblia Sagrada, já cumpridas até hoje, foram cumpridas ao pé da letra. Para muitos, elas pareciam improváveis, impossíveis, até que se cumpriram. Nenhuma profecia da Bíblia jamais falhou. As promessas de boas novas se cumpriram, apesar de parecerem feitos dificílimos. Ouça aqui e agora. Sara, esposa de Abraão, deu à luz um filho quando já havia passado da idade de engravidar. Os filhos de Israel foram tirados do Egito e viveram na terra prometida. Os judeus foram remidos
do cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos, e puderam mais uma vez construir o templo. O Senhor Jesus Cristo, nascido de uma virgem, viveu, ministrou, foi traído e crucificado, assim como as Escrituras previam precisamente. Eu fico pensando, a palavra de Deus profetizou em todos esses casos. E eles foram concretizados. A predição feita pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, pronunciada aqui hoje, também será concretizada. Nenhuma palavra dessa sentença falhará quando chegar o tempo para que sua realização seja executada. Cristo Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 24. Percebeu o poder dessas palavras? Como ser salvo? Chegará o dia em que muitos serão expulsos do paraíso para sempre. Não será apenas uma minoria, mas uma grande multidão. Isso não ocorrerá apenas com um ou dois aqui e mais um ou dois acolá. Será o miserável fim de uma vasta multidão. Muitos procurarão entrar e não poderão, disse o Filho de Deus, Cristo Jesus. Muitos cairão em si, já tarde demais. Eles finalmente verão o valor de uma alma imortal e a felicidade de ser salvo. Muitos procurarão entrar e não poderão. Finalmente entenderão seus próprios pecados, a santidade de Deus e a convivência gloriosa do Evangelho de Cristo Jesus. Muitos procurarão entrar e não poderão. Finalmente compreenderão, porque ministros pareciam tão ansiosos e pregavam por tanto tempo, implorando tão graciosamente para que seus ouvintes se convertessem. Entretanto, para a aflição
dessas pessoas. Eles saberão disso tudo tarde demais. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, declarou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Arrependimento virá a muitos quando for tarde demais. Eles descobrirão suas próprias maldades e se envergonharão completamente de seus passados. Arrependimento virá a muitos quando for tarde demais. Eles se arrependerão amargamente e se encherão de vãs remidos, de convicções vivas e de dores penetrantes. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, disse o Senhor Jesus Cristo. Eles se arrependerão amargamente e chorarão, gemerão e lamentarão quando se derem conta de seus pecados. Arrependimento virá a muitos quando for tarde demais. A recordação de suas vidas será penosa para eles. O fardo de sua culpa será intolerável, mas para sua angústia, assim como Judas Iscariotes, eles se arrependerão tarde demais. Você já parou para pensar nisso? Como ser salvo? Fé virá a muitos tarde demais. Eles já não serão capazes de negar a existência de Deus e do diabo, do céu e do inferno. Falsas religiões, ceticismo e infidelidade serão abandonados para sempre. Zombarias, piadas e liberdade de pensamento cessarão. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13:24, disse o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu acredito. Eles verão com seus próprios olhos e sentirão com seus próprios corpos que as coisas sobre as quais os ministros pregaram não eram apenas contos de fadas narrados engenhosamente, mas grandes e absolutas verdades. Eles verão que a religião evangélica não era um serviço insolente, extravagante, fanático e sensacionalista.
eles descobrirão que ele, Cristo Jesus, era a única esperança de salvação de suas almas e de que precisavam, e que a falta de vontade causou-lhe a perdição de suas almas. Eles descobrirão que ele, Cristo Jesus, era a única esperança de que precisavam e que a falta de vontade causou-lhe a perdição eterna de suas almas. Eles finalmente acreditarão e temerão, mas será tarde demais. Chegará o dia em que muitos serão expulsos do paraíso para sempre. Que dia terrível será! O desejo de salvação de suas almas virá a muitos tarde demais. Eles ansiarão por perdão, paz e o favor de Deus, quando já não poderão mais tê-los. Você que está me ouvindo, já parou para pensar nisso? Eles desejarão ter mais um domingo, mais uma oferta de perdão, mais uma chamada à oração, mais uma chamada para ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Entretanto, já não importará o que eles pensam, sentem ou desejam. O dia da graça terá acabado. A porta da salvação, a porta estreita, será fechada. Será tarde demais. Eu fico imaginando o que são as coisas mais importantes agora: ouro, prata, pedras preciosas, dinheiro, petróleo, gás, minas, navios, aviões, terras, casas, mansões, jatos particulares, carros, móveis, comida, bebida, roupa, e a lista é grande. Existem as coisas que acreditamos serem valiosas. Existem coisas que exigem um mercado pronto. Existem coisas que você não consegue comprar por menos de um preço. Aquele que tem muitas dessas coisas é considerado um homem rico. Assim é o mundo. E eu fico imaginando aqui e agora o que seriam as coisas baratas. Então, o conhecimento de Deus, a salvação do Evangelho em Cristo Jesus pela fé, a maravilhosa graça de Deus,
O que seriam as coisas mais baratas, então? A graça do Espírito Santo, o privilégio de ser filho de Deus, a vida eterna, o direito à árvore da vida. O que seriam as coisas baratas, então? A promessa de uma morada na casa de Deus Pai, com Cristo Jesus no céu, a Nova Jerusalém. As promessas de uma herança incorruptível, a oferta de uma coroa de glória que não se desfalece. Pense nisso. Essas são coisas pelas quais alguns homens e mulheres realmente não se importam. Eles são oferecidos a homens e mulheres sem preço algum. Podem ser adquiridos sem nada em troca. É de graça. Quem quiser pode pegar, mas infelizmente não há demanda para essas coisas. A salvação, a redenção estão ao alcance e podem ser vistos, mas quase não são percebidos por algumas pessoas. Assim é o mundo. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Pense comigo. Está chegando o dia em que o valor de tudo será alterado. Chegará o dia em que o petróleo será tão inútil quanto trapos e o ouro serão tão desprezíveis quanto a poeira. Chegará o dia em que milhares e milhares e milhões de pessoas não se importarão mais com as coisas pelas quais antes viviam e desejarão o que antes desprezavam. Você já parou para pensar nisso? Como ser salvo? As mansões serão esquecidas e a casa que não é feita por mãos será desejada. Você consegue imaginar os favores dos ricos, dos magnatas, dos políticos já não serão mais lembrados, mas sim os favores do Rei dos Reis, da brilhante estrela da manhã, do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Sedas, cetins, veludos e laços se perderão de vista ante a ânsia pelo manto da retidão
de Cristo Jesus. Tudo será alterado, tudo será mudado no grande dia da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24, disse o Filho de Deus, Cristo Jesus. E eu acredito. Um dia, entretanto, saiba que você confessará que os ministros de Deus estavam certos, mais cedo ou mais tarde, nesse mundo ou no inferno, você verá o quanto estava errado. Alguns de vocês, talvez, sejam aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Você pode então se confortar quando olhar para a eternidade. Você constantemente sofre perseguições agora por causa de Cristo Jesus. Você tem que suportar palavras duras e insinuações indelicadas. Seus motivos são frequentemente deturpados e sua conduta é difamada. A censura à cruz de Cristo Jesus ainda não acabou. Pense nisso. Mas você pode se encorajar quando olhar adiante na segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus. Esse dia, a segunda vinda de Cristo Jesus trará correções a todos. Você verá aqueles que agora zombam de você, porque você lê a Bíblia, ora, testemunha e ama o Filho de Deus, Cristo Jesus. Você verão aqueles que zombam de você no estado de mente completamente diferente. Eles virão a você como as virgens nécias foram as sábias, dizendo: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mateus 25, 8. Você já parou para pensar como ser salvo? E nesse momento, aqui e agora, que tal você entregar a sua vida, a sua alma para o Filho de Deus, Cristo Jesus, e entrar pela porta estreita, a porta da salvação feita por Cristo Jesus exclusivamente para você? Mudando os pensamentos, muda-se a vida. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Confesse agora que Jesus Cristo é o seu Salvador. Eu abençoo a sua vida. Em nome do Pai, em nome do Filho
e em nome do Espírito Santo de Deus, entregue sua alma para o Filho de Deus, Cristo Jesus, enquanto há tempo.